Olá pessoas, tudo bem? Boa tarde. Eu estou agora disponibilizando essa aula gravada para vocês deste tema, que é um tema recorrente demais em toda a prova que você for fazer, a prova da escola, a prova do IF, a prova de concurso que você vai fazer, vai cobrar de vocês esses dados aqui, regência verbal. E aí, quando nós vemos muitas vezes essa palavra, às vezes a gente pensa assim, nossa, isso é um assunto complicado. Mas nada, vocês vão ver que é um assunto que não tem muita complicação, porque é só você entender o que significa esta palavra aqui. A palavra regência, nós vamos traduzir de uma forma mais didática, de uma forma mais cotidiana, né, para o nosso dia a dia. Vamos traduzir da seguinte maneira: a regência, no caso verbal, é a exigência de um verbo com relação à preposição. Ou seja, quando eu digo que um verbo tem uma regência tal ou uma regência tal, na verdade eu estou dizendo se o verbo exige ou não uma preposição logo em seguida, tá? Então, se um verbo exige uma preposição, ele rege a preposição. Se o verbo não exige preposição, ele não rege a preposição, tá? Então você pode traduzir regência como exigência. Então, vamos ver um exemplo para ficar mais claro isso aqui. Coloca aqui, por exemplo, o verbo gostar. Então, gosto. Perceba que eu escrevendo esse verbo gosto, o que necessariamente se deve colocar depois dele é uma preposição. Por exemplo, vou colocar aqui adiante o complemento dele. Chocolate. Tá? Chocolate. Então, veja bem. O que tem que ter aqui entre chocolate e gosto? Tem que haver a preposição de, não é, gente? A língua portuguesa vai dizer. Esse verbo aí tem que ter a preposição de para que ele tenha a sua regência correta, tá bom? Então, eu gosto de chocolate. Só que existem alguns verbos que não vão exigir nunca a preposição. Como, por exemplo, comprei, compro, vamos colocar aqui, compro. Vamos colocar comprei. Comprei uma caneta. Comprei uma caneta. Pronto. Então veja bem, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho preposição, porque nesse caso é um verbo transitivo direto. Não há nenhuma necessidade de preposição. Isso aqui é um artigo indefinido, não é isso? Relacionado à caneta, um artigo indefinido. Veja bem, nesse caso o verbo não rege preposição. Então, na questão da regência verbal, vocês vão se preocupar se existe uma exigência de preposição ou não. Mas isso é muito fácil, né? Só que aí existem alguns casos que nós cometemos alguns erros e as provas justamente trabalham dentro dessas possibilidades de erro, que são alguns casos que são especiais, porque eles causam uma certa dúvida e que na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, nós usamos de uma maneira, mas na linguagem escrita ela não é desta maneira. Por exemplo, sabemos, vamos colocar então o verbo saber. Sabemos da verdade. Essa aqui é uma possibilidade que você escuta as pessoas falando. E aí você vai ter o outro, sabemos a verdade, a mesma forma, só que agora sem a preposição. Aqui tem a preposição de, saber de algo, ou da verdade. E aqui você não tem a preposição de, você tem apenas o a, que é o artigo relacionado à palavra verdade, que é uma palavra feminina. A pergunta é, qual das duas está com a regência correta? O verbo, a primeira frase, sabemos da verdade, ou a segunda frase, sabemos a verdade? 3 segundos para você pensar. E aí, já escolheu? Qual você acha que é? Sabemos da verdade ou sabemos a verdade? Se você marcou a primeira, você errou. A primeira não é a correta. A resposta correta é 2. Sabemos a verdade. O verbo saber, ele, nesse caso, como sentido de ter conhecimento de algo, ele é um verbo transitivo direto, portanto, ele não exige preposição. Tá certo? Então, fique atento a isso aqui, que isso vai ter uma implicação maior, até mesmo no assunto crase, na próxima aula que eu vou lançar aí no canal para vocês. Tá certo? Então vamos lá. Quais são esses casos especiais? Existem alguns verbos que têm sentidos diferentes e para cada sentido que ele tem,
ele tem uma regência diferente. Então vamos começar aqui com os verbos mais importantes que caem em provas. Verbo número 1, o verbo assistir. Esse aqui é o verbo mais corriqueiro em provas, em redações. E quando você vai colocar o verbo assistir, esse verbo assistir ele vai ter pelo menos 3 sentidos. O verbo assistir significa ver, o verbo assistir significa auxiliar e o verbo assistir significa morar. Pois é, morar, gente. Por incrível que pareça. Vou colocar as frases aqui para que vocês vejam como é que eles funcionam. Quando o verbo assistir significa ver, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele exige uma preposição a. Ele vai exigir a preposição a logo depois dele. Então o exemplo ficará assim. Assistimos ao filme. Assistimos ao filme. Olha só o que está acontecendo. Nesse caso, assistir significa ver. Então, se significa ver, esse verbo vai reger, isto é, exigir uma preposição logo depois dele. Então, essa aqui é a preposição a. Esse o é o de o filme. Então, eu tenho o a, preposição, que é um termo regido, isto é, exigido pelo verbo assistir, e o, que é o artigo do filme, tá certo? Inclusive, se a palavra filme fosse substituído, por exemplo, por série, não estou assistindo um filme, eu estou assistindo a uma série. Então, o que vai aparecer aqui? Um A com acento indicativo de crase. Por quê? Porque o A com acento indicativo de crase, ele implica dizer que ele é um A que é regido pelo verbo, está aqui o A, e tem um A que é artigo definido da palavra série. E aí, juntando os dois, o que dá? A com acento indicativo de crase. Então, ver, assistir no sentido de ver, ele vai exigir uma preposição e você vai ter de colocar, tá certo? Mas assistir também tem um sentido de auxiliar. Auxiliar, ele vai ser um verbo transitivo direto. Ele não vai ter preposição, não vai exigir o azinho logo depois dele. Então, na verdade, seria assim, assistir os necessitados. Tá? Então, você tinha aí necessitados. Deixa eu ver se eu consigo aqui terminar. Acho que eu consegui. Cheguei no limite ali da minha margem. Assistir os necessitados. Aqui, nesse sentido, não é que eu estou assistindo, olhando os necessitados, não, tá? Eu estou ajudando, auxiliando, prestando assistência. E nesse caso, quando você presta assistência, e aí você usa o verbo assistir no sentido de prestar assistência, de auxiliar. Portanto, isso aqui é apenas um artigo, não há necessidade de preposição. E assistir também significa morar. E nesse caso de morar, ele vai reger a mesma preposição que o verbo morar rege, que é morar em. Então, ficará assim: assisto em São José de Mipibu. Vou colocar só a sigla aqui, SJM, que é uma cidade bem grandinha. Então, assisto em, ele rege a preposição semelhante a moro, né? Então, se eu fosse escrever moro, eu ia dizer moro em São José de Mipibu. Então, esse em aqui é a preposição que existe quando assistir significa morar. Ok? Vamos para o próximo ponto, então, que vai ser o verbo preferir. Esse verbo aqui, as provas adoram explorá-lo, porque na nossa linguagem cotidiana, preferir nós escrevemos de uma maneira errada de acordo com a gramática tradicional, tá? A gramática normativa, que é a gramática que usamos nas provas e na linguagem formal. Então, veja bem, qual é o problema do preferir? É que nós escrevemos as seguintes frases. Nós escrevemos assim: prefiro mais pipoca do que sorvete. Quem não gosta muito de doce, né? Olha só, de acordo com a gramática normativa, essa frase está muito errada. Muito errada. Por quê? Porque o verbo preferir, ele é um verbo que tem dois complementos, mas vai ser um complemento direto e um complemento indireto. E ele nunca vai admitir, olha só, gente, nunca vai admitir a palavra mais e nunca vai admitir as palavras do que como sendo seus termos regidos, ou seja,
o preferir não vai permitir, de acordo com a gramática, que esse mais e esse do que eles compareçam nas frases nas quais ele está. Então veja bem, a frase correta deve ser assim: prefiro pipoca, direto aqui, ó. Direto, sem colocar nada, sem artigo, sem preposição, sem nada. E aí você coloca a preposição a e coloca a palavra sorvete. Foi muito bom eu ter colocado sorvete aqui, porque sorvete é uma palavra masculina. E aí fica mais evidente que, por ser uma palavra masculina, esse a aqui não é um artigo. Porque se fosse um artigo a diante de uma palavra masculina não é possível. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho prefiro pipoca. O que é pipoca? Um objeto direto. E prefiro pipoca a sorvete. Esse a aqui é uma preposição. E sorvete, portanto, é o seu objeto indireto. Então é desta maneira que nós vamos escrever qualquer frase com o verbo preferir. Nunca colocando mais, nem muito menos nunca o do que. Então eu prefiro pipoca a sorvete, prefiro cinema à praia, prefiro filme a novelas, tá? Nada de prefiro mais filme do que novela, prefiro mais sorvete do que nada. Não coloca mais nem do que. Não pode ser assim também, prefiro pipoca do que sorvete. Então prefiro mais pipoca a sorvete. Não pode colocar nem o mais nem o do que. Perfeito? Entendido aí? Terceiro caso, verbos recorrentes demais na regência. Terceiro caso, aqui o primeiro, o segundo, terceiro caso, temos o verbo chegar. Gente, o verbo chegar é fera demais em nos fazer errar. Por quê? Porque o verbo chegar, ele é um verbo que, na nossa linguagem cotidiana, na linguagem do nosso dia a dia, nós escrevemos assim: chegamos na escola. Isso aqui é a forma cotidiana. Chegamos na escola. Muito bem, meu filho. Você chegou na escola? Não, você não chegou na escola. Não tem esse na. O verbo chegar, ele rege um a. Então é chegamos à escola. Esse a com crase porque tem um a aqui do verbo chegar e tem um a aqui de escola. Chegamos à escola. O verbo chegar, ele rege o quê? Ele rege a preposição a. Tá bom? Então você vai colocar a preposição a, não a preposição em. Tá? Então você não chega em lugar nenhum. Não é assim, chego em algum lugar. Não é assim, não é chego em algum lugar. Isso está errado, está muito errado. Não é isso, é chego a algum lugar, tá bom? Então chegamos a algum lugar. E inclusive tem um exemplo que a nossa mente não quer aceitar, que é aquele exemplo que nós falamos quando vamos à nossa casa. Então quando você chega à casa, olha só, quero colocar outro exemplo aqui. O outro exemplo é cheguei. Se eu digo assim, chegamos ao teatro. Vou colocar aqui teatro masculino, que é para aparecer o ao, que é o azinho preposição aqui, e o o artigo relacionado ao teatro, né? Ou teatro. Então eu tenho o azinho, chegamos ao teatro, tudo bem. E a nossa mente, ela é mais receptiva em dizer essa frase aí. Chegamos ao teatro, tudo bem, beleza, nós entendemos que é certinho. Agora, quando vamos escrever isso aqui, olha só. Chegamos à casa. E aí nós não queremos escrever isso, né? E aí tem duas particularidades interessantes. Não, eu não cheguei à casa, eu cheguei em casa, é isso que nós queremos dizer. E alguns alunos insistem comigo, dizendo, não, nós não chegamos à casa, nós chegamos em casa. Nada disso, você não chegou em casa, você chegou à casa e não tem indicativo de casa. Mesmo que a palavra casa seja uma palavra feminina, existe uma regra que dá uma exceção nesse caso, quando a palavra casa significa lar, a sua moradazinha, o lugarzinho onde você se esconde, tá? Então, casa, quando significa seu lar, a sua casinha, tá? Ela não vai admitir o acento indicativo de crase, mesmo que isso seja aparentemente certinho, tá?
Então, chegamos a casa, não vai ter preposição a e nem, não vai ter preposição e artigo a, não tem acento negativo de crase. E não é a preposição em, não vai usar a preposição em aqui. Você vai usar a preposição a, tá certo?